Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda, Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. O ministério de condenação era o de Moisés. Os evangélicos precisam saber disso. Quem nos condena, senão a nossa própria consciência? O ministério de condenação pertence à religião. Pertence à religião. A matriarca da religião que condena, a matriarca, é a religião evangélica, onde eu passei 14 anos, Paz e Vida, Batista e Assembleia de Deus. Então esse é o tema da mensagem. O ministério de condenação. Não faça isso, isso pode, isso não pode, viu? Esse ministério de condenação era o de Moisés, antes da cruz. Os evangélicos precisam saber disso. Se os evangélicos ouvirem essa mensagem de hoje e eles forem, o que vão assistir essa mensagem, for um filho da livre, ele vai se afastar desse maldito sistema religioso e mais nunca ele vai colocar seus pés nesse lugar chamado de igreja. Agora, se ele for um filho da escrava, ele vai me detonar aqui. Na verdade, eu não sei o que é que ele está fazendo nesse canal, porque se Deus decidiu não tirar o véu de Moisés, não abrir o entendimento, quem sou eu? Quem somos nós? Não é verdade? Então esse é o tema da mensagem. O ministério de condenação era o de Moisés. Nossos amados irmãos evangélicos, queridos, abençoados, espíritos perfeitos, eles precisam saber disso. Quem nos condena, senão a nossa própria consciência? Só ela nos condena. Existem 365 mandamentos negativos, correspondendo ao número de dias no ano solar, que é como se cada dia dissesse à pessoa: não cometa uma transgressão hoje. Olha só. E 248 mandamentos positivos, relacionados ao número de ossos ou órgãos importantes do corpo humano, como se dissesse a cada dia: você deve fazer isso. Então esses eram as 613 leis. Quando você soma 365 com 248, totaliza 613 leis da Torá. Foi exatamente essas leis que era o pecado da época. 1 João 3,4 diz que, de fato, pecado é transgressão dessas leis. Por isso que João, o judeu, diz em 1 João 8 que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Sistema religioso muito esperto para deixar você na escravidão. O que é que ele diz? Olha aí, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. João, o judeu, está dizendo para os judeus que aquele que diz que não transgride uma dessas 613 leis aqui, ó, João está dizendo: ei, judeu, você é mentiroso. É impossível um judeu não transgredir uma das 613 leis. Mas aí o sistema religioso traz por dia de hoje. Olha aí, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Pecado era transgressão de leis, não existe mais lei. Romanos 10,4. Paulo disse em Romanos 5,8, quando ainda éramos pecadores. Pastor, ensina aí para os teus seguidores o que significa éramos. Paulo e os demais judeus viveram o período transitório. Antes da cruz, pecador, 613 leis. Depois da cruz, o sangue de Jesus aniquilou isso aqui. Foi o único propósito da vinda de Jesus, aniquilar a lei de Moisés, que era um fardo muito pesado. Era um ministério de condenação e morte, que teve início, meio e fim. O fim foi a cruz, dando início ao novo pacto, a nova aliança, o ministério da fé, da graça, do Espírito. Não existe mais condenação. Zacarias 3,9, Deus disse: removerei o pecado, ó, o pecado aqui, ó, o pecado desta terra de Israel num único dia.
Quando esse dia vai chegando à cruz, João 1,29, João, quando vê Jesus, o que é que ele diz? Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira as 613 leis do mundo, que tira o pecado do mundo. Paulo, quando entendeu isso, em Romanos 5,8, ele disse, quando ainda éramos pecadores, porque antes da cruz prevalecia o pecado. 613 leis da Torá. Depois da cruz, Paulo estava depois da cruz. Ele viveu o período transitório, antes e depois. Depois da cruz, ele diz, quando ainda éramos grupo de pessoas local, que viveram o período transitório. Antes da cruz, pecadores. Depois da cruz, éramos pecadores. Nós já nascemos sem pecado. A maldade do homem nada mais é do que a carne ativada fazendo a vontade de Deus. Porque o bem e o mal pertencem a ele. O que é trágico e estarrecedor para mim e para você, para Deus não é. Ele é espírito. Então eram 365 mandamentos negativos. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Já pensou? 365 não pode fazer isso. Olha que fardo pesado que os judeus tinham. E tinha 248 mandamentos positivos. Não é que você pode não, é que você deve. Isso aqui você não pode fazer. Isso aqui você não pode fazer. 365. Isso aqui você deve fazer. Você deve fazer isso, deve fazer isso, deve fazer isso. 248 você deve fazer isso. Percebeu aí? O fardo pesado que os judeus tinham foi exatamente o que o sangue de Jesus fez. Precisava de um sangue. Por isso que o próprio Deus participou de carne e sangue, assim como nós, os filhos. Está lá em Hebreus 12,14. Para aniquilar, Hebreus 9,26, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Quando você diz que é pecador, você está voltando para antes da cruz ou você está dizendo que Deus é mentiroso, que Deus não removeu e que Jesus não tirou? Eis aí o Cordeiro de Deus que deixa o pecado no mundo, não que tira. Quem que entende isso? Só os filhos da livre, os filhos da escrava vão me detonar aqui. Deus não tirou o véu, então estão certos. Só estão no canal errado, né? A gente vai ler aqui o contexto de 2 Coríntios 4,4, que você vai ver que o ministério de condenação era o de Moisés. Então quem transgredia a lei era condenado. Você está condenado. E a sentença é apedrejamento, ministério de condenação e morte. Ah, o cara traiu a esposa. Está condenado. Apedrejamento, morte, ministério de condenação e morte de Moisés. Mas o que é que a gente vê nos dias de hoje aí desses pastores? Cuidado, meu irmão. Cuidado com o pecado da gula, viu? Se Jesus voltar, você fica. Ministério de condenação. Os evangélicos estão seguindo Moisés. Bota lá algum quipá na cabeça. Vamos lá, o contexto de 2 Coríntios 4,4, que eu tenho falado aqui em várias mensagens. Olha só, 2 Coríntios 3, do 1 ao 3, a gente vai ler. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Paulo está falando para os judeus. Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Paulo está dizendo ali aos judeus que agora não é Moisés, que agora não tem mais sacrifícios, não tem mais cerimonialismo, agora é a graça, é o ministério da fé, do Espírito, não é mais um nazareno, agora é o ressuscitado, coisa que nossos irmãos evangélicos não compreendem isso. Por quê? Porque eles não são ensinados a isso. Eles ouvem tantas mentiras e essas mentiras passam a ser verdades nas mentes deles. Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo.
O ressuscitado, ele está falando, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, em tábuas, em pedras, não, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos, coração aqui, ó. Olha, o 4 até o 6. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio do Nazareno, não, por meio do Cristo, de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Tenho falado isso aí, não dê mérito ao homem. Quando você der mérito ao homem, o homem pede dinheiro a você e você vai dar. A gente vê isso nesse sistema corrupto chamado graça aí. Essa panelinha que já faz 2 anos que eu denuncio, que a intenção é tirar dinheiro de você. Na própria graça. Sistema corrupto que está aí na graça. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Quando você entende que o mérito é 100% Deus e que você vive a liberdade de espírito, primeiro, você não dá dinheiro a ninguém, muito menos a pregador da graça. E nem participa de congregação, porque frequentar uma congregação, você não entendeu ainda o ministério do Espírito. Você não está na liberdade de espírito, que é assistir uma mensagem no conforto do seu lar, o dia e a hora que você quiser. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Os evangélicos vivem na antiga aliança. Páscoa judaica, que eles chamam Santa Ceia, batismo nas águas, arrependimento de pecado. Olha só, João batizava nas águas para arrependimento de pecados. A gente está vendo aqui que não existe mais pecado. Ser ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, ministério da graça, da fé, do Espírito. Pois a letra mata, a condenação de Moisés, mas o Espírito vivifica, dá paz, dá alegria no Espírito Santo, justiça, poder. A gente descansa, a gente reina em vida. 7 a 9. O ministério que trouxe a morte, o ministério de Moisés, foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Ia acabar, teve início, meio e fim. Não será o ministério do Espírito, do Cristo ressuscitado, da graça, ainda muito mais glorioso? 9. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação e morte, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. 10 a 12. Pois o que outrora foi glorioso, da lei de Moisés, agora não tem glória. Depois da cruz, Paulo está dizendo, o ministério de Moisés não tem mais glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo, acabando, se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. 13 a 15. Não somos como Moisés. Olha aí o Deus deste século, que o seu pastor diz que é o Satanás. Você acha que o seu pastor, você, meu querido, minha querida, evangélicos, você acha que o seu pastor, ele não sabe que o Deus deste século, de 2 Coríntios 4:4, a gente vai ver isso aqui, ele não sabe que é Moisés? Claro que ele sabe. Você acha que ele vai dizer que o Deus deste século é Moisés ou que é o Satanás? Lógico que ele vai dizer que é o Satanás, é o sócio deles. Não somos como Moisés. Olha só, Paulo estava depois da cruz, dizendo para os judeus que estavam seguindo ainda a lei de Moisés. Paulo está dizendo, meus queridos irmãos judeus, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, as mentes deles, dos judeus, se fecharam
As mentes dos nossos amados irmãos evangélicos estão fechadas, porque até então eles nunca ouviram a mensagem da graça de Deus. Estão fechadas, pois até hoje, não é hoje não, foi na época, até hoje, o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Por isso que eu digo, quando o pastor, que não existe mais pastores, é um homem sério, muitos acreditam que realmente eles foram ensinados assim. Eles acreditam, mas continua com o véu. Eles levam os seus seguidores para uma sinagoga, que era a igreja dos judeus. Os evangélicos não compreendem o Jesus de Nazaré do Cristo ressuscitado. O antes da cruz com o depois da cruz. Eles não acreditam, não entendem que a Bíblia hoje é um livro histórico, que foi tudo para Israel. Então os pastores dizem, olha aí o que Deus está dizendo para você. Não, para mim não, para Israel. Para os judeus. Agora o que serve para nós, gentios remanescentes, são as conquistas espirituais que foram reveladas ao apóstolo Paulo. Colossenses 2,10, nele temos a plenitude. Tem tradução que diz, perfeitos e completos. O batismo foi na cruz. O velho homem ficou na cruz. Romanos 6, 3 e 6. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Quando Deus dá o entendimento, o véu de Moisés sai. E a gente mais nunca coloca seus pés nesse lugar chamado de igreja. Mas Deus só tira aos filhos da livre. Nós sempre fomos filhos da livre. E num tempo determinado, Deus tirou o nosso véu. Tem cônjuges aí que continua, que é filho da escrava, que é filha da escrava. Não tem jeito, nunca vão entender o evangelho da graça. A gente tem que aprender a conviver com eles. São abençoados, são eleitos, são espíritos perfeitos. A carne dele, quando tombar, também volta para Deus, o espírito volta. Mas, vamos separar. Não vamos bater de frente, mesmo porque os filhos da escrava também estão certos, porque Deus decidiu não tirar o véu de Moisés, não tirar o véu da religião. Deus decidiu que eles vão continuar na escravidão. Mistério de Deus. Prova que Deus não é a favor da unanimidade, mas nós fazemos parte de um povo privilegiado para a glória de Deus. De fato, até o dia de hoje, da época lá, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, os seus entendimentos. Só quem entende isso são os filhos da livre. 16 a 18. Mas quando alguém se converte ao Senhor, olha, você aí, eu que passei 15 anos, nunca tinha ouvido uma mensagem da graça de Deus. Quando eu ouvi, quando alguém se converte ao Senhor, o véu da religião, da escravidão, da condenação é retirado. Glória a Deus. Ora, o Senhor é Espírito e onde está o Espírito do Senhor? Ali a liberdade. Não é libertinagem não, libertinagem é coisa de moleque. Eu prego liberdade de espírito que Paulo falou. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Mas essa liberdade de espírito só se manifesta para os filhos da livre. E todos nós, que com a face descoberta, sem o véu de Moisés, sem o ministério da morte, sem o ministério de escravidão, sem o ministério de condenação, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Todos os dias a gente cresce na graça e no conhecimento do Senhor. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Então isso aí é o contexto disso aqui, 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste século, você vê que os pastores, o sistema religioso, não ensina a língua portuguesa. Você vê, nos quais o Deus deste século, século presente da época, tem tradução que diz, o Deus desta era, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça
à luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu tenho repetido em várias mensagens esse versículo. Tem gente, mas Júlio, você é repetitivo. Meu querido, eu estava nessa coisa aí chamada religião evangélica, todo final do culto era Malaquias 3, 8, 9 e 10. Tem pessoas novas entrando no canal e quando a gente repete muito a verdade, glória a Deus por isso. Pior é os evangélicos que ouvem todo dia mentiras. E essas mentiras se transformam em verdades. Então você vê, eles assassinam a língua portuguesa. Você acha que seu pastor não sabe disso, não? Ele não sabe que está se referindo deste século, deste presente, da época. E você não sabe, não, que ele está dizendo, está se referindo aí a Moisés. Mas ele chega para você e diz, meu irmão, o Deus deste século está cegando o entendimento do teu cônjuge, que não está vindo à igreja. É Satanás que está cegando o entendimento dele. São muito malvados. Olha só. Eu vou ler agora Êxodo 20, para você ver aí que era um ministério de condenação. Mas isso não tem nada a ver conosco. Êxodo 20 ao 5. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás, nem curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares do que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Tudo isso 100%. Moisés. Não tem nada a ver conosco. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Nossos amados irmãos adventistas, é uma heresia, é uma cegueira, mas é um véu que Deus não tira. E não tem jeito, você vê essa heresia aí de não trabalhar no sábado. Eu já chamei corretores aqui para trabalhar e um deles era adventista. E ele disse, Júlio, eu trabalho de segunda a sexta, domingo, mas no sábado eu não trabalho. Eu disse, pode procurar outra imobiliária, que aqui tem plantão no sábado e no domingo pela manhã. Você vê a cegueira. O que é que isso tem? Isso é a lei de Moisés. Os adventistas, bota logo um quipá na cabeça. Seguindo a lei. Você já pensou? Eu tenho testemunhos de ex-adventistas aqui, e tem uma palavra em seguida, faz mais de um ano, de um ex-adventista, e que eu falo sobre essa guarda do sábado, que é uma verdadeira heresia. Você já pensou se os médicos se convertessem à religião adventista? Eu fico imaginando aí um membro da igreja adventista, tem um filhinho dele que precisa ser socorrido, é entalado com alguma coisa, chega lá no hospital para socorrer o seu filhinho e a recepcionista faz, não tem médicos. Como não tem médico no sábado hoje aqui? Não, todos os médicos são adventistas e nenhum deles trabalha no dia de hoje. Você já pensou que heresia, que feitiço, né? Você já pensou se a polícia militar fosse adventistas? Já pensou se os bombeiros fossem adventistas? Os frentistas? E bota aí várias profissões fossem adventistas? Que heresia! Mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Olha só, a lei de Moisés. A gente está falando aqui de Êxodo. Olha só. Mas o 7º dia é do Senhor. E o cara vem em pleno século 21, 2000 anos depois da cruz, dizer, eu não trabalho no sábado, porque o sábado é consagrado ao Senhor. Ministério de condenação à religião. Mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal. Olha só, uma palavra 100% para a época. Nem o teu animal, nem o teu estrangeiro. Esse estrangeiro aqui não são vocês adventistas, não. Estrangeiro é o povo daquela época. Nem o teu estrangeiro, pessoas, a parentela, pessoas de países circunvizinhos. Não tem nada a ver conosco isso aqui. Estrangeiros.
que está dentro das tuas portas, ó, estrangeiros, que está dentro das tuas portas, israelitas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O que é que isso tem a ver conosco? 12 ao 17. Honra teu pai e a tua mãe. Isso aí até os ateus fazem. Isso aí é uma passagem, um versículo universal. Porque tem gente que diz, Júlio, quer dizer que nós estamos agora no ministério da fé, do Espírito, e que a Bíblia não serve para nós. E em Êxodo lá 20:12, que tem honra teu pai e a mãe. Ué, até os ateus. Isso é universal. É humanamente falando, ser honesto, ser trabalhador, fazer o bem, honrar pai e mãe. Os ateus honram pai e mãe, e eles não honram seus pais porque está escrito na Bíblia, não, porque eles não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, eles não acreditam nem em Deus. Você vê o poder de Deus sobre os ateus, né? Fazer pessoas que não acreditam nele, só pode ser Deus, né? Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Tudo isso era um mandamento da época. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Quem praticasse isso, transgredisse essas leis, isso aí era um ministério de condenação e morte. Ei, você matou, roubou, adulterou, está condenado a apedrejamento, vai ser condenado à morte, porque esse ministério era de condenação e morte. Quem nos condena, senão a nossa própria consciência? Teve uma pessoa que já chegou para mim quando eu estava no sistema religioso, e mais ou menos assim, os amigos, era comum fazer essa pergunta, né? Júlio, eu gosto de fumar um cigarrinho e tomar uma cervejinha, de vez em quando. Eu vou para o inferno por causa disso? Como eu era terrivelmente evangélico, era um perturbado religioso, era um zumbi, eu fazia parte dessa coisa chamada religião evangélica, que é a matriarca da religião que mais condena essa religião evangélica, essa coisa aí. Eu chegava e dizia, não, meu irmão, na Bíblia não tem que se você beber e fumar, você vai para o inferno. Aí você vê um semblante de felicidade, né? Só que eu não botava um ponto, não, eu botava uma vírgula. Mas, MAS, porém, todavia, se você fuma e toma uma cervejinha, você ainda não aceitou Jesus. Você ainda não é nova criatura. E se você não aceitou Jesus, você vai para o inferno. Essa era a minha resposta, porque eu era um perturbado religioso. Romanos 6, 3 e 6 diz que o batismo foi na cruz, que o velho homem ficou na cruz. Nós já nascemos batizados e novas criaturas. Agora, quando nós entendemos o Evangelho da Graça, somos batizados pela lavar da água mediante a palavra. Está lá Efésios 5, 26. Quando você entende, você é salvo. Você tem sua mente salva da religião. Porque salvação na Bíblia nunca foi do Espírito. O Espírito que está em mim e em você nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Todo Espírito, sem exceção, todo Espírito é perfeito, intacto, sem gênero e eterno. Ele veio, participou de carne e sangue no ventre da minha mãe, a carne do sexo masculino, recebeu o nome de Júlio Chaves. E o Espírito volta, retorna para Deus, desta vez com um novo corpo glorioso igual dele. Eclesiastes 12, 7, Filipenses 3, 21. E o corpo e a alma, a mente, o psique, os 86 bilhões de neurônios, tudo isso vai para o inferno, para a sepultura. Mateus 10, 28. Corpo e alma para a sepultura, para o inferno. O que volta para Deus, retorna, já esteve lá, é o Espírito que está aqui, intacto, sem gênero, perfeito, completo e eterno. Se um evangélico entender isso, ele vai ter uma paz que ele nunca teve na sua vida.
Então a pessoa chegava para mim e diz, Júlio, toma uma cervejinha, aí não, mas você não aceitou Jesus, meu irmão, aí vai para o inferno, porque quando a pessoa aceita Jesus, para de beber, para de fumar. Eu tenho um cunhado que ele aceitou Jesus, parou de beber, aí voltou a beber. Ou seja, Jesus libertou, deslibertou, libertou, deslibertou. Que tranqueira é essa, hein? A libertação foi para os judeus do ministério da lei. Paulo diz lá, nos libertou. Paulo usou essa expressão porque esse ministério de Moisés também era de Deus. Como é que Deus vai libertar de algo que é dele? Por isso que eu não concordo com o diz, o Senhor nos libertou. Nos libertou de quê? Se o sistema religioso evangélico pertence a ele. Simplesmente nós somos filhos da livre e no tempo determinado por ele, ele abriu o entendimento. Então ele nos tirou do império das trevas, do ministério de Moisés. Entendeu? Então olha só. Um dos preceitos seguidos pelos testemunhas de Jeová em sua religião é o de que introduzir sangue no corpo pela boca ou pelas veias viola as leis de Deus, pois, segundo eles, os testemunhos de Jeová, o procedimento contraria o que está previsto nas passagens da Bíblia. Olha só, eles vão lá para a lei de Moisés, baseado nesse versículo. Olha, um dos versículos que nossos amados irmãos abençoados, testemunhas de Jeová, buscam para justificar a não fazer a transfusão de sangue. Levítico, olha só, 17:10. E qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros, também ali, está falando conosco, esses estrangeiros aí, não são os testemunhos de Jeová não somos nós não, que peregrinam entre eles, os estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue contra aquela alma, aquela pessoa, porei a minha face e a extirparei do seu povo. Eu conheci uma senhora que é parente da minha cunhada, que ela era evangélica e depois virou testemunho de Jeová. Menos mal, né? E ela foi internada e ela disse para o médico o seguinte, olha, eu não posso ter transfusão de sangue. Pode deixar morrer, mas não faça transfusão de sangue. Então ela assinou um termo lá dizendo que não quer transfusão de sangue. Só que o médico tem a obrigação e o dever de salvá-la. E que se realmente precisar de transfusão, o médico vai ter que fazer. A não ser que abra uma exceção que ela assinou um termo dizendo que não quer a transfusão de sangue. Você vê a heresia, né? Quer dizer que ela, no coração dela, ela não vai ter transfusão de sangue. Só que se o médico fizer, ela vai estar condenada. Oi, foi uma decisão do médico fazer a transfusão de sangue e não dela. Ela está lá em coma, dormindo. O médico vai fazer, é culpa do médico. Mas você vê que eles não permitem, eles não admitem que o médico faça a transfusão de sangue. Você vê de onde ela vai buscar essa lei. Levítico 17:10 é um dos versículos que os testemunhos de Jeová se apegam para não fazerem a transfusão de sangue. Você vê, ministério de condenação. Não faça transfusão de sangue, viu? Porque senão você vai ser condenado. Quem nos condena, senão a nossa própria mente? A nossa própria consciência? O ministério de condenação era o de Moisés. Os evangélicos precisam saber disso. Quem nos condena, senão a nossa própria consciência? Por exemplo, eu quero comer fast food todos os dias. Todo dia eu vou comer fast food. Só que vem a minha consciência e faz, Júlio, faz isso não. Tu vai ter gordura no sangue, no fígado, tu vai engordar, tu vai ficar cansado. Faz isso não. Quem é que está me condenando? A minha própria consciência. Mas a religião, a matriarca da condenação, a evangélica, você é doido, meu irmão. Você é gula. Se Jesus voltar, tu fica. Se tu morrer, tu vai para o inferno. É o pecado da gula. Ministério de condenação. Vou dar um exemplo aqui, se referindo à minha pessoa. Eu vou trair a minha esposa. Aí a minha consciência. Quem me condena é a minha consciência.
Não, eu não vou fazer isso com minha esposa, não. A gente está casado há 20 anos, bem casado, eu sou fiel a ela, ela é fiel a mim. Nós passamos muitas dificuldades, moramos em lugares horríveis, dividimos uma única quentinha para mim e para ela. Ela conviveu comigo nos momentos mais difíceis. Nós sentávamos no degrau de uma escada, porque nós não tínhamos sequer uma cadeira para sentar. Ela cuida de mim até hoje. Ela é sócia da empresa, fica à frente do financeiro da empresa. Ela cuida de mim, ela faz a minha comida, ela me dá remédios quando eu preciso. Ela cuida de mim. Não, eu não vou trair a minha esposa, não. Ela não merece isso. Eu não vou fazer isso com ela. Quem me condena? A minha própria consciência. Agora, o que é que a religião diz? Que prega a condenação diz. Você é doido, se você trair a sua esposa, você vai para o inferno. Se Jesus voltar, você fica. Quem nos condena, senão a nossa própria consciência? Ah, você quer tomar uma cervejinha. Quem vai condenar você por você tomar uma cervejinha? Senão você mesmo. Mas a religião diz, cuidado, você vai tomar cerveja. Se Jesus voltar, você sabe que você fica, né? Se você morrer, você sabe onde você vai passar toda a sua eternidade, porque você está tomando essa cerveja, né? Eu até brinco, né? Os evangélicos não assistiram a Copa, né? Porque a Copa é do mundo. Esse é o tema da mensagem, o ministério de condenação. Era o de Moisés. Os evangélicos precisam saber disso. Quem vai condenar você por qualquer coisa que você faça, senão a sua consciência? Tem pessoas que dizem, Júlio, quer dizer que está na graça, pode matar, pode roubar, pode estuprar. Eu não me canso de responder essas perguntas, essas heresias aí. Faz 5 anos que eu estou na graça. Eu não bebo, eu não fumo, vivo para a família, para a empresa, mãe, filho, netos. Sou fiel à minha esposa, casado, bem casado há 20 anos. Mudou o quê? Mudou a paz de espírito. Hoje eu reino em vida, mas não mudou. Quem nos condena, senão a nossa própria consciência? Por isso a importância, meu querido, de você compartilhar a mensagem. Um prega, você compartilha. Eu sei que às vezes a gente leva fora, mas isso faz parte. Então eu peço que você acesse a playlist do canal. Tem mensagens focadas em determinados temas. Se você tem dúvidas com relação ao inferno, eu tenho mensagem só de inferno. Inferno significa sepultura. Você acha que seu pastor não sabe disso? Se inferno significa sepultura, o que é que esse tal de Satanás está fazendo aí? Satanás é o sócio desses pastores. Seu pastor sabe que inferno significa sepultura, mas ele nunca vai dizer isso para você, porque se você entender que inferno significa sepultura, mais nunca você coloca seus pés aí. Todas as pregações evangélicas caíram por terra, acabou. Pode fechar todas essas arapucas aí. Inferno significa sepultura. Diabo nunca foi um ser. Os últimos dias foram os últimos dias de Israel. Pecado era transgressão de leis. Apocalipse foi para as 7 igrejas da Ásia, está lá Apocalipse 1:11, que hoje é o país da Turquia. O que é que nós temos a ver com isso? A Bíblia hoje é um livro histórico, ele foi 100% para Israel. Não existem mais pastores e muito menos profetas. Todas as profecias foram para Israel e todas elas, sem exceção, foram cumpridas até o ano 70. No ano 70 aconteceu a parúzia, que foi a volta de Jesus. Ele veio apenas para Israel. Mateus 15, 24, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. O sangue de Jesus não tem mais poder, não existe mais sangue, ele não sangra mais, ele é espírito. O único propósito do sangue dele foi aniquilar as 613 leis da Torá. Ele veio apenas para Israel e a volta dele foi um juízo sobre Israel. Apocalipse 14, 7, o seu juízo de Israel chegou. Verbo presente da época. Ele vindo com as nuvens. Apocalipse 1:7. Nuvem significa juízo. Trombeta significa palavra. O livro histórico, a Bíblia, o que serve para nós são as conquistas espirituais que foram reveladas ao apóstolo Paulo. Estás perfeito, estás completo, estás abençoado. Se você, meu querido, minha querida, é evangélico, sem compreender isso,
Você mais nunca você vai colocar seus pés nesse antro aí, nesse alçapão, nessa arapuca, chamada igreja evangélica. Agora você só vai entender isso se você for um filho da livre, filha da livre. Se você for um filho da escrava, você é um abençoado, um eleito, um espírito perfeito. Agora você vê o mundo para viver na escravidão e você vai me detonar aqui embaixo. Você não está perdido aqui nesse território. Esse território não lhe pertence. Esse canal Acorda Povo de Deus foi feito para os filhos da livre, que estão aí na escravidão, vivendo um ministério de condenação, de morte, de Moisés, de leis, de cerimonialismo, de sacrifícios. A graça é o ministério da fé, do Espírito. São as boas novas, são as boas notícias. Salvação na Bíblia sempre foi da mente, nunca do Espírito. Quem cresce seria salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação do ano 70. E quem não cresce foi condenado. Quem não creu foi condenado. Condenado a quê? A grande tribulação do ano 70. Os que creram morreram antes, o Espírito dormia. Por isso que Jesus disse a Pedro, e as portas do inferno, da sepultura, não irão prevalecer sobre a minha igreja. No ano 70 houve a parúzia, a volta de Jesus, a ressurreição dos espíritos e a grande tribulação, que foi no ano 70, comandada pelo anticristo, Tito, que João disse que já estava no mundo. Tito, que sentou no trono de Deus em Jerusalém. Nero foi a besta do Apocalipse. Quando você junta no alfabeto hebraico, Nero de César, você soma os números, a equação dá 666. Por isso que João disse, quem é inteligente, que entenda. O número da besta é o número de um homem, Nero. Você acha que seus pastores não sabem disso? Claro que eles sabem. Nunca eles vão falar isso para vocês. Então é isso aí. Acessa a playlist. Tem mensagem só, tem lobos na graça, tem só de dízimo, só de inferno, só de diabo, enfim. Mensagens na playlist para você crescer na graça e no conhecimento e principalmente compartilhar com outras pessoas. Então essa mensagem de hoje, o ministério de condenação era o de Moisés. Os evangélicos precisam saber disso. Quem vai condenar você, senão a sua própria consciência? Peço que você se inscreva no canal se você não é inscrito. Clique no sininho e coloque todas. É importante que você coloque todas para que toda vez que eu colocar uma mensagem nova no YouTube, o YouTube simplesmente vai avisar você. Então clica no sininho e coloca a opção todas. Já deu seu like, seu joinha? Quando você dá seu like, seu joinha, você está dizendo que gostou da mensagem e vai fazer com que o YouTube recomende para outras pessoas. Deixe seu comentário, também é muito importante, e principalmente compartilhe com outras pessoas. O meu canal de comunicação continua. Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Quem vai nos condenar, senão a nossa própria consciência? Forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.